E ainda, saiba as consequências de deixar as crianças serem o centro das atenções. Já começamos o programa de hoje com uma orientação importantíssima para os pais e para a família toda. Me responde uma coisa. As atividades aí da sua família são definidas em função dos filhos? Assim como o cardápio das refeições, as músicas ouvidas no carro, os programas assistidos na televisão, precisam acompanhar o gosto dos pequenos e nunca dos adultos? Em resumo, são as crianças que estão comandando o que acontece aí, o que deixa de acontecer na sua casa. Quando isso acontece e ela já tem mais de 2 anos de idade, é hora de acender a luz de alerta, viu? Eis aí um caso de infantolatria. Para orientar sobre o assunto, já está ao meu lado a doutora Marília Fedilk, psicóloga clínica, que sempre traz boas orientações para a gente. É um prazer recebê-la, doutora Marília. O prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui novamente com você. Olha a questão dos 2 anos, que significa que até os 2 anos as crianças são mais dependentes dos adultos. Isso, é natural, né? A criança, ela nasce numa situação de dependência. Justamente a riqueza do ser humano é essa incompletude que ele nasce. Certo. Mas na medida que ele vai, na hora que ele nasce, ele tem que se adaptar ao mundo real. E na prática, como nós Na verdade, isso começa desde bebê. A família tem que estar atento e entender que a criança ela tem um nível de dependência, sim. Ela precisa de adaptações, mas aos poucos ela tem que se adaptar à rotina da família. Vamos dar um exemplo simples. Tá. A criança nasceu, a família toda modifica a rotina, todo mundo começa a falar durante o dia baixinho, as luzes na penumbra, tudo... Pronto, tá errado. Por quê? Errado. A criança precisa se adaptar ao mundo real. Durante o dia o tom de voz é normal, a luz é normal. À noite, é claro que tudo vai se acalmando para a criança entender e sentindo que as coisas vão se acalmando porque é hora de dormir. Então começa com esse pequeno limite e vai se ampliando. Aí a criança vai, na medida que ela vai crescendo, você vai colocando ela a se adaptar com as regras. Ela perceber, por exemplo, que não é só o desenho dela que ela vai ver. Que vai ter momentos que o pai vai querer assistir o jornal, que a mãe vai querer assistir um programa dela, que os pais, vai ter momentos que a mamãe vai ao banheiro e vai fechar a porta, e ela vai ter que esperar um pouquinho. Então, esses pequenos indícios de limite e de frustração que a criança vai lidando, vai preparando ela para fazer parte do mundo, e não para que o mundo gire em torno dela. E muitas vezes acontece o que a criança tá chorando, aí os pais colocam, então coloca o desenho, tira do jornal já para ficar quietinho ali, bonitinho. E tá errado, tem que ir ensinando. Na verdade, a gente vê que é um fenômeno que essa psicóloga está colocando como esse nome de infantolatria, mas é a questão assim, 2 grandes fenômenos. Um que é uma dificuldade do adulto de colocar limite, de frustrar a criança. E o outro fator é a questão de ir pelo caminho mais fácil. É muito mais fácil você dar o tablet, é muito mais fácil você deixar fazer o desenho, é muito mais fácil você dar o que a criança está pedindo. Né? Mas nisso, os pais às vezes acabam não percebendo que estão tornando a criança inapta para viver em sociedade, porque ela não vai aprender a lidar com limites e com frustrações. A questão de dormir junto com os pais, isso acontece, nem é mais criança, já está quase entrando na adolescência e ainda dorme no meio dos pais, ou põe a mãe para fora, fica o pai e o filho, ou a mãe e o filho, põe o pai para dormir no quartinho. Tanto que a gente tem um índice maior de separação após o nascimento do primeiro filho, né? Nossa. Então, a questão é que a gente tem que entender o seguinte, claro que há exceções, né? Mas a questão é, se a criança tem uma boa saúde desde bebezinho, o ideal é que os pais vão preparando o quartinho. Normalmente os pais adoram fazer isso, né? Sim. Preparar o quartinho, mas às vezes o quarto não é usado. Entender que a criança precisa ficar no quarto dela. A criança, ela capta todas as sensações do ambiente. Ela não é racional ainda, ela é muito sensação. Então, se ela adormece no quartinho dela, ela vai ter um sono mais tranquilo do que se dormir ao lado ou no meio dos pais. É mesmo? Com certeza. Porque pense, o pai passou um dia muito estressado no trabalho. Quando ele chega no trabalho e ele vai dormir, ele está agitado ainda. A criança vai captar essa agitação e ela vai acordar com mais facilidade. Nossa. Então, os pais dizem, puxa, justamente hoje que eu precisava dormir, descansar, a criança acordou a noite inteira, chorou. É que ela está captando as sensações do ambiente. E como a gente faz para tirar o hábito, que já, os telespectadores estão nos acompanhando agora, já tem criança como centro das atenções nas famílias. E aí, o que a gente faz? A primeira coisa é identificar quais são os pontos em que a criança está dominando e que isso não está sendo saudável para ela e nem para a família, e começar a trabalhar com o nível de frustração e negociação. Olha, agora o desenho, você vai assistir o desenho até esse momento, agora você vai fazer outra coisa porque
alguém vai ocupar para ver a televisão. Vai ter que entender que vai ter um nível de frustração e a criança vai chorar, vai fazer birra. Isso é natural. Eu pergunto, você consegue passar um dia sem ter frustração? Não. Então, entender que vai ter esses momentos de frustração e aí negociando com a criança e colocando para ela, olha, se você continuar gritando, fazendo manha, você vai perder o desenho que você quer ver. Se você se comportar, se você aceitar, fazer as coisas como é para ser feita, você vai poder ver o seu desenho. Aí você colocou a regra. A criança faz a manha, faz o escândalo. Se você continuar fazendo, você vai perder mais um dia de desenho. Os pais, às vezes, ficam perdidos, porque eles colocam a punição, a consequência, que a gente gosta de chamar de consequência, a criança não respeita e os pais voltam atrás. Não, aumenta a consequência. Porque a criança tem que perceber que quem comanda é o adulto. E, por favor, pais, entendam que comandar, ser a referência para a criança é uma sensação de segurança. Crianças que mandam tudo são crianças inseguras, porque elas não sabem até onde elas podem ir. Olha só. Elas precisam sentir que a voz do pai e da mãe é uma referência firme e que elas podem ficar seguras, que quando o pai diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Então eu posso confiar, é o meu porto seguro. Entendi, né? Perfeito, doutora Marília. Obrigada por suas Eu orientações importantíssimas aqui no É Ver muito Mais. importante, eu acho que tudo que a gente puder fazer para educar uma sociedade melhor, nós vamos ter bons resultados lá na frente. Certeza. Obrigada, um ótimo fim de semana para você. Também. Obrigada.